Bom, olá, eu me chamo André de Almeida Rego, eu sou professor formador da componente curricular História Indígena do curso de Licenciatura em História. A partir de agora a gente vai fazer um trabalho em conjunto, né? E, enfim, a gente está fazendo essa orientação para nos articularmos melhor e podermos fazer esse trabalho de uma forma mais fluida, enfim, da melhor forma possível. Olha só, eu sou formado em História, sou licenciado em História, né, pela Universidade Católica de Salvador. Tenho mestrado e doutorado em História Social pela Universidade Federal da Bahia, né. A minha pesquisa no mestrado e doutorado foi sobre a história indígena. Trabalhei na Universidade Católica de Salvador, né, até 2015, e atualmente eu sou professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, campus Teixeira de Freitas. Bem, eu vou apresentar aqui para vocês o plano de ensino da componente curricular História Indígena, né, e vou falar um pouquinho do cronograma. Eu não vou detalhar muito porque para a conversa não ficar um tanto quanto densa, né, e também porque essas informações já constam do plano de ensino, dos materiais que eu estou, né, que está aqui na minha frente e que estão disponibilizados para vocês. Tá? O ideal é que essa orientação seja feita com vocês, né, com esses materiais aí disponíveis para fazerem a leitura, enfim. E as dúvidas que forem surgindo, a gente tem o chat, e a gente tem outros canais, outros veículos, como o e-mail. Tá? A ementa dessa componente curricular, que é de 60 horas, né, fala da seguinte maneira: compreender nas múltiplas dimensões das experiências dos índios como sujeitos históricos a constituição de diferentes relações de tempo e espaço. Fala também que a Lei 11.645/2008 e suas implicações. Essa foi a ementa que me foi trazida, né, e a partir daí eu bolei os objetivos e bolei o curso. Tá? O objetivo vai tentar abordar a história indígena, ou pensar na história indígena, refletir sobre a história indígena a partir do protagonismo indígena, pensando na importância dos índios, mas também pensando nessa diversidade das populações indígenas. Inclusive, a gente precisa criticar o uso descontextualizado do termo índio e indígena, né? Não são índios e indígenas simplesmente, são, né, diversos povos com características culturais diferentes, com características étnicas e linguísticas diferentes. Além do que, a gente vai perceber que eles se inseriram de forma diferente na história do Brasil, né? E perceber que a história deles não começa com os europeus, mas que é muito antes, e a gente vai também estar abordando essa história anterior à chegada dos europeus, que é a história do povoamento do continente, né, americano, né, da Sul-América, do território que hoje corresponde ao Brasil. Então a gente vai estar abordando essa história, percebendo que essa história não é simplesmente uma história de adaptação, de uma história quase ecológica, vamos dizer assim. É uma história dinâmica, uma história feita por conflitos, por alianças, intercâmbios culturais. Além disso, a gente vai ver a participação do índio na história do Brasil a partir do período colonial e perceber, criticar inclusive o que a gente chama de invisibilização do índio, né? Ou seja, existe uma historiografia tradicional que percebe a presença indígena na história do Brasil apenas no início da colonização e depois eles somem. Eles sumiram? Não, é porque a gente precisa ter um olhar diferenciado. As novas abordagens, elas constatam cada vez mais essa importância, esse protagonismo, né, dos indígenas na história do Brasil, né? Enfim, e nos diversos períodos, colonial, imperial, república. A ideia que se tinha antigamente é que eles iam sumindo, né? A partir do momento que a colonização ia se efetivando, aí vieram os negros, enfim, e aí os índios fugiram ou morreram, né? E aí de repente você tem um bocado de grupos indígenas aí no Brasil atual lutando, reivindicando terra, né? E onde é que vieram esses índios? Eles sumiram e apareceram, né? Colocaram ele em que planeta? E eles voltaram quando? Na verdade, eles nunca desapareceram. A historiografia que desapareceu com eles, né? Então a gente vai tentar perceber essa presença, né? Essa importância deles também. Não é só estar presente, mas ser importante para a própria formação do Estado brasileiro, né? Para a própria história. Eles foram determinantes na composição de povoados, né? Até na própria
formação de milícias, se aliou a grupos locais, eram importantes forças locais em diversas comunidades, inclusive aqui na Bahia. A gente vai estar tentando abordar. Aliás, esse link História do Brasil, História da Bahia vai ser importante porque a gente percebe que o local, né, a história regional local é importante para que você comece a perceber a importância da história e comece a valorizar, né? Enfim. Então a gente tem o objetivo geral, os objetivos específicos, vocês podem acompanhar aí, certo? A cada aula, porque a ideia é uma orientação geral e uma orientação a cada aula. Então a cada aula a gente também vai tocar um pouco nesses objetivos. Bom, a gente tem o bloco 1, eu recortei o curso em 3 blocos, certo? Ou unidades, enfim, aqui se chama bloco. Então o primeiro bloco tem duração de 1 semana e ele se chama História Indígena, Teoria, Metodologia e Novas Abordagens, certo? Ele se divide ele vai versar sobre dois pontos, né, de discussão. O primeiro é abordagem da história indígena em diversos momentos da história do Brasil, e o segundo, novas abordagens da história indígena, possibilidades e desafios. Tá? A duração, como eu disse, é 1 semana e vai de 4 a 11 de outubro de 2016. Tá? A gente tem os textos básicos do bloco 1, isso foi colocado para vocês. Basicamente eu vou trabalhar com um módulo impresso que está disponibilizado para vocês e para os estudantes, e vou trabalhar com a tese de livre docência do John Monteiro, chama-se Tupis, Tapuias e Historiadores, e vou trabalhar com alguns capítulos dessa tese. Tá? Além disso, tem o capítulo 9 do livro A Temática Indígena na Escola, que foi organizado por Araci Lopes da Silva e Luiz Donizete Benz Gruppioni. O capítulo 9 foi escrito pelo próprio John Monteiro e se chama O Desafio da História Indígena no Brasil. Então, esses são os textos que a gente vai trabalhar no bloco 1, certo? O bloco 2 chama-se A Experiência Histórica dos Índios no Brasil, né? E ele vai ter a duração de 2 semanas, de 11 a 25 de outubro. Vai trabalhar vai estar dividido em 2 partes esse bloco 2. Primeira parte, a fase anterior à conquista europeia e o período colonial, ou seja, antes da chegada dos europeus, como era a história desses vários grupos indígenas, né? E o período colonial. Essa é a primeira parte, né? Se não me engano, a aula de número 3. A segunda parte vai versar sobre o seguinte tema: o Império e República, os índios, o Estado e a luta por direitos. Ou seja, a partir do período imperial começa a experiência histórica dos diversos grupos indígenas até os dias atuais. Se não me engano, essa é a aula número 4, né? Então temos os textos básicos do bloco 2, que é o material impresso, né, de Maria Hilda Baqueiro Paraíso, o módulo, né, que também vai servir de base para o bloco 1. Mas no caso do bloco 2, a gente vai ter do terceiro ao 18º capítulo. Né? O módulo tem uma linguagem bastante simples, de fácil entendimento, né? Então, a leitura dele não é complicada. Assim como esse livro que o João Pacheco de Oliveira e o Carlos Augusto da Rocha Freire escreveram, chama-se A Presença Indígena na Formação do Brasil, certo? Então, esse é um livro introdutório, é um livro propedêutico, e além disso, a leitura dele não é densa, é um livro mais para criar bases ou instigar a leitura e perceber que há uma presença indígena, né? Para criar base para pesquisa, para investigações mais, né? Investigações posteriores, além disso ele tem figuras, né, materiais complementares. Cada final de capítulo ele tem esses materiais complementares aí. Então a gente vai trabalhar com ele todo. A leitura dele não é complicada nem para tutores nem para estudantes. Então é um livro que é rápido de ler, é fácil de ler. Então a gente vai estar trabalhando com ele na íntegra no bloco 2, certo? Bom, o bloco 3 vai versar sobre o tema História Indígena, Educação e Cidadania. Tá? Terá a duração de 2 semanas também, de 25 de outubro a 8 de novembro. Certo? Ele vai trabalhar em 2 partes. Né? A gente divide ele em 2 partes. A primeira parte, as políticas educacionais, e a segunda parte, os indígenas e a educação. As políticas educacionais o que é que o governo, né? O que é que os governos, na verdade, eles produziram em relação a leis, em relação a políticas
educacionais no campo da história indígena, né? Como isso impacta nas escolas. Tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte a gente vai ver os indígenas especificamente, os índios mesmo, e como eles estão, né, pensando, concebendo, lutando por uma educação, pela educação, né? Notadamente a gente vai perceber, né, a luta e a conquista de escolas nas aldeias, escolas que ministram o ensino da língua materna, né, como primeira língua e o português como segunda língua, escolas que tentam, né, e conseguem, né, valorizar, né, e contar uma história e uma cultura, ensinar a história e a cultura do povo, né, Pataxó, do povo Quiriri, do povo Canela, né, enfim, do povo Apinaê, nas escolas, só que também são escolas que têm dificuldades, porque conseguir professores indígenas, né, ainda é um desafio. A gente vê muitos indígenas se formando nas universidades, ocupando o espaço da academia e voltando para a aldeia para fazer, né, esse trabalho de educação, mas ainda é um desafio, né? É um desafio, enfim, essa escola dentro das aldeias ainda permanece um desafio e nesse sentido, esse vai ser o nosso eixo de análise e discussão dessa segunda parte do bloco 3, né? Bom, gostaria de falar dos meios ou dos instrumentos de avaliação, certo? São 3 meios. O meio 1, ele é o hipertexto coletivo sobre teoria, metodologia e novas abordagens da história indígena. Tem peso 2 e a data limite para finalização é 18 de outubro de 2006. Vocês podem reparar que o tema desse hipertexto é o tema do bloco 1, teoria, metodologia e novas abordagens da história indígena. A base deles vão ser os textos base e as discussões do bloco 1, certo? Mas também eles vão buscar textos de outras referências, não só textos, né? Porque o hipertexto coletivo é o seguinte: o hipertexto é um texto que você faz, né, em ambiente virtual, e esse hipertexto vai ser feito no AVA, você tem vários elementos, não só o elemento escrito, que vai ser fundamental, né? Tanto é que um dos critérios é o domínio da expressão escrita, né? Mas também ele insere imagens, links que dão acesso a outros blogs, sites sobre o tema, links que dão acesso a vídeos, né? Tabelas, estatísticas. Então, esse hipertexto ele deve ser rico também nesses materiais aí, não somente a questão escrita. E é coletivo porque ele vai ser construído por toda a turma, certo? Enfim, então tem aí escrito no plano de ensino do curso, tem escrito a caracterização desse meio 1, desse hipertexto coletivo. Diz assim: construído coletivamente para a turma, pela turma, na verdade, construído coletivamente pela turma, o hipertexto deve conter interpretações dos próprios estudantes acerca dos temas do primeiro bloco, né? Além de imagens, tabelas, links e outros elementos acessados através de pesquisas feitas pelos estudantes na internet e outros meios. A base para a elaboração do hipertexto são os textos propostos para o bloco 1, certo? Então você vê lá os textos que estão lá. Mas claro, eles, como eu disse, devem procurar outras referências. O critério de avaliação do meio 1 são os seguintes: assiduidade / frequência no ambiente virtual de aprendizagem. Então, não é um hipertexto construído de um dia para o outro. Ele vai ter que frequentemente ir aos poucos construindo esse hipertexto, e a gente vai estar visualizando essa assiduidade, frequência no ambiente virtual. Interação na construção do hipertexto, ou seja, como é coletivo, ele deve interagir, não deve inserir informações e elementos desconectados. Ele vai ter que ler o que já está escrito por ele e por outros, e vai ter que inserir os novos dados, as novas informações que ele pretende inserir, mas contextualizando, né, encaixando nesse texto. Então, essa é uma forma de interação. Outra coisa é ter uma postura de respeito e colaboração com os colegas, tutores e professores, ou seja, ele deve respeitar as reflexões, as opiniões, né, que os colegas colocam no hipertexto,
até porque isso faz parte da cultura acadêmica e científica. C. Organização e articulação do construto textual, ou seja, ele deve fazer um texto articulado e organizado. Domínio do conteúdo e das reflexões realizadas no bloco 1, certo? Capacidade de expressão escrita, correção gramatical, coesão, coerência e argumentação, leitura crítica e reflexiva, riqueza, variedade e relevância dos materiais suplementares utilizados, né? Imagens, tabelas, links, dados estatísticos. A correção desse meio 1 recai sobre o professor formador, né? E vai ser postado no ambiente virtual de aprendizagem. Na verdade, vai ser construído no ambiente virtual de aprendizagem. O meio 2 é a avaliação escrita presencial, ou a avaliação regular. Ela tem peso 6. Né? A data de realização dela, pelo menos a partir do cronograma que me foi viabilizado, a não ser que haja alguma mudança, a data de realização dessa avaliação escrita será 8 de novembro de 2016, certo? Tem caráter individual, vai ser realizado nos polos presenciais, sendo compostas de questões subjetivas que propõem a construção de textos dissertativos, argumentativos. A sua avaliação levará em consideração o fator desempenho a partir dos seguintes critérios: organização e articulação do construto textual, domínio do conteúdo das reflexões realizadas no bloco 1, 2 e 3, porque a prova incide depois dos 3 blocos, né? Capacidade de expressão escrita, correção gramatical, coesão, coerência e argumentação, leitura crítica e reflexiva. A correção do meio 2 recai sobre o tutor presencial. Claro que a gente vai disponibilizar um espelho para essa correção. Meio 3. No meio 3 a gente tem os seminários, né? A data de apresentação desses seminários, 1º de novembro de 2016, a priori. Os seminários devem ser realizados preferencialmente em equipes e possuem como característica central, dentre outras, a promoção de um espaço de socialização e discussão dos estudos e pesquisas realizados durante o curso, abrindo espaço para o fechamento da disciplina a partir de uma culminância rica em troca de informações e ideias. A avaliação dos seminários deve basear-se no critério processual, tomando como base não somente a apresentação, mas a árdua etapa de organização. Ao serem avaliadas, as equipes estarão sendo vistas a partir dos seguintes critérios: qualidade e profundidade na apresentação do tema, relevância da apresentação para a construção do conhecimento, interação com o público e contribuição para o debate, qualidade e riqueza do material apresentado e organização, coerência e clareza da apresentação. Os seminários, a correção vai recair também sobre o tutor presencial, né? Eu queria falar uma coisa a mais sobre o seminário, que é o seguinte: se você pegar os textos base do bloco 3, você vai ver que, por isso que eu não falei dele antes, estou falando agora, estou retomando eles, né? Estou falando deles agora e volto ao bloco 3 para fazer isso. É o seguinte, tem aquele livro, A Temática Indígena na Escola, organizado por Araci Lopes da Silva e Luiz Donizete Benz Gruppioni, né? Eu peguei 5 capítulos desse livro. Os capítulos são os seguintes: capítulo 16, um olhar sobre a presença das populações nativas na invenção do Brasil, de Antônio Carlos de Souza Lima. O capítulo 17, Antropologia e o Mundo Contemporâneo, Cultura e Diversidade, de Omar Ribeiro Tomás. O capítulo 17, o capítulo 18, né? Sociedades Indígenas, Introdução ao Tema da Diversidade Cultural, de Antonella Maria Imperatriz Tassinari. O capítulo 19, Livros Didáticos e Fontes de Informação sobre as Sociedades Indígenas no Brasil, de Luiz Benz Gruppioni. O capítulo 20, Estratégias Pedagógicas, a Temática Indígena e o Trabalho em Sala de Aula, de Ana Vera Lopes da Silva Macedo. Então, o ideal é dividir a turma em 5 equipes. Cada equipe fica a cargo de um capítulo desse. Mas não é só esse capítulo. A ideia é que eles busquem materiais na internet, em outros meios, como entrevistas, artigos, né, para complementar esse estudo e para complementar esse estudo sobre o seminário deles, né, para a apresentação ficar bastante rica. Além de artigos, livros, entrevistas, imagens, enfim, dados estatísticos, a ideia também é que eles peguem documentos oficiais como leis, né, planos de educação, enfim, a Lei 11.645, para também analisar, né, nas apresentações que eles vão fazer nos seminários.
Por fim, é interessante dizer que os textos anteriores dos blocos 1 e 2 também servem para os seminários que eles vão fazer. Então, eles têm uma boa base aí para construir um cenário bastante interessante, tá? Enfim, eu vou falar um pouquinho para finalizar do cronograma. O cronograma, na verdade, é o plano de ensino, o plano de curso, vamos dizer assim, detalhado no tempo, né? Então, o nosso cronograma, ele se divide em blocos. O primeiro bloco ele vai durar uma semana, como eu disse, de 4 a 11 de outubro. O primeiro encontro presencial, o encontro presencial do bloco 1 é no dia 4 de outubro, certo? Tem aqui tudo descrito, as atividades, né? O conteúdo, o meio, a descrição, né, da atividade, o recurso didático, os critérios de avaliação, tá? A gente tem o bloco 2, tá, que tem uma duração de 2 semanas, são 2 encontros presenciais, 11 de outubro e 18 de outubro. Tá? Esse bloco vai versar sobre a experiência histórica dos índios desde o período, né, anterior à chegada dos europeus até os dias atuais. Claro que não dá para a gente falar de tudo, porque é muita coisa para 2 encontros, mas a gente vai tentar trazer problematizações, reflexões interessantes para, enfim, trabalhos, atuações posteriores, tá? No bloco 3 a gente vai ter 2 encontros presenciais, né? No dia 25 de outubro e no dia 1º de novembro, tá? Depois você tem a sexta semana, que é no encontro presencial no dia 8 de novembro, que você tem a prova, a avaliação escrita presencial, certo? Então, de aula a aula mesmo, a gente tem 5 encontros. O sexto é a aplicação dessa avaliação escrita presencial. A sétima semana é a avaliação escrita presencial da segunda chamada, daqueles que não realizaram a avaliação escrita presencial regular. E a 8ª semana é a prova final. Tá? Então, a gente tem realmente, presencialmente, em termos de aula, 5 encontros, sendo que desses 5 encontros, o último, né, o de 1º de novembro, é a apresentação dos seminários. Enfim, então, essa é a nossa programação. Espero que a gente faça um bom trabalho, uma parceria muito interessante. Lembrando que os materiais foram disponibilizados para vocês, vocês têm acesso, e a gente tem o chat e temos outros canais, outros meios que a gente pode estar se comunicando, a gente pode estar tirando dúvidas. E lembrando, esse planejamento não é uma camisa de força, né? Esse planejamento aqui não é enfim, tem espaço para improvisos, vamos dizer assim, tem espaço para adaptações, porque a gente sabe que eu formulei um plano pensando em uma coletividade que eu nem tenho ideia exata de como é, né? Cada turma tem uma realidade de número de pessoas, né? De perfil de pessoas. O tutor ele sabe melhor isso daí, né? Então a ideia é que esse plano seja um ponto de referência e não uma camisa de força, e que adaptações podem e devem acontecer para que isso ocorra de uma maneira mais coerente, mais compatível com a realidade de cada turma, tá? Então, um abraço, a gente vai partir para orientações específicas, aula a aula, certo? Enfim, que tenhamos um excelente trabalho aí, né, uma parceria bastante frutífera.